Eu, como professor, como estava dando a aula de... Fala pessoal, agora a gente vai voltar com aquela série de vídeos de elementos finitos e hoje a gente vai fazer o primeiro exercício utilizando a teoria de Pórtico. Até então a gente tinha terminado utilizando a teoria de viga, que contabilizava tanto a força axial quanto o momento fletor, e agora a gente vai pegar esse elemento e vai colocar no pórtico. O pórtico ele é mais ou menos o que a treliça é para a barra. Então, quando você monta uma estrutura com barras, a gente chama de treliça. Na treliça, cada elemento só sofre tração e compressão. E aqui no pórtico, você tem a estrutura formada com os elementos de viga, lá do último vídeo. Então a gente tem aqui uma estrutura bem simples, onde você tem, deixa eu colocar o ponteiro aqui, você tem um elemento de viga, que vai do solo aqui, onde ele está engastado, até onde está sendo aplicada a força P2, P1, e depois um outro elemento de viga de P1 até P2 aqui. E aqui você tem a seção transversal do elemento de viga utilizado, as forças, a amplitude de cada força, P1 e P2, e o módulo de elasticidade do material. E aí a gente quer saber qual que é o deslocamento de cada grau de liberdade, deslocamento nodal, e as forças nodais. Lembra que agora cada nó tem 3 graus de liberdade, igual tinha no exercício anterior, que é x, y e a rotação. Bom, o que a gente tem que fazer em primeira instância? Essa aqui é a nossa estrutura. E aí a gente tem que colocar agora os nomes para cada nó. Então aqui vai ser o meu nó A, esse aqui vai ser o meu nó B e esse aqui o meu nó C. E quando eu já tenho os nós, eu já tenho os meus elementos, porque um elemento vai de um nó até o outro nó. Então aqui eu já tenho o elemento Azinho e o elemento Bzinho. Então eu tenho 2 elementos de viga aqui. E aí eu vou começar a colocar os graus de liberdade. Lembra que cada nó tem 3. X, Y e rotação. E tem que seguir essa ordem. X, Y e depois a rotação. Porque a matriz de rigidez que a gente usa, ela foi montada utilizando esse entendimento. De cada nó, o primeiro grau de liberdade é o X, o segundo grau de liberdade é a translação em Y, e o terceiro grau de liberdade é a rotação. Então aqui, grau de liberdade 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, aquela matriz de rigidez global, aquela matriz de rigidez que contempla a rigidez da estrutura completa, ela vai ter 9 linhas e 9 colunas. Por quê? Porque a matriz de rigidez global tem a mesma dimensão do número de graus de liberdade do sistema. Então a gente tem 9 graus de liberdade, a nossa matriz de rigidez vai ser do tipo 9 por 9. E cada matriz de rigidez de cada elemento vai ser do tipo 6 por 6. Por quê? Cada elemento tem 2 nós, e cada nó tem 3 graus de liberdade. Então aqui, nesse primeiro nó, você vai do 1 até o 6. Ou seja, você vai ter uma matriz 6 por 6. E esse aqui vai do 4 ao 9, também 6 por 6. Então 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pronto, a gente já nomeou os nós, nomeou os elementos e decidiu os graus de liberdade. Porque eu poderia ter colocado aqui, por exemplo, o grau de liberdade 1, 2 e 3, 4, 5, 6. Poderia também. E aqui 7, 8 e 9 aqui embaixo. O carro do picolé passando de novo. Já é a 6ª vez que eu estou tentando gravar. Agora vai deixar. E aí você tem a matriz de rigidez do elemento. Olha que doideira. Essa matriz, ela já está na base global. Lembra na treliça que tinha aquele negócio de base local e base global? Sistema de coordenada local, sistema de coordenada global. Aqui também tem a mesma coisa. Essa matriz de rigidez, ela já está na base global. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Baseado no xão e não no xizinho. Daqui a pouco eu vou mostrar o que é esse xão e o xizinho. Mas é a mesma coisa lá da barra. O xizinho vai do nó 1 para o nó 2, o xão para a direita, a gente tem que achar aquele ângulo alfa. Se você acompanhou aqueles vídeos da treliça, aqui é a mesma coisa. Bom,
Você tem outro modo de fazer isso aqui? Tem. Você tem como usar a matriz de rigidez daquele elemento que a gente já tinha feito na aula passada. Aquela matriz, ela está baseada no sistema de coordenada local, o xizinho. E você usar também a matriz de transformação. E aí você vai fazer a transposta da matriz de transformação pela matriz de rigidez, na base local, pela matriz de transformação. E aí você vai chegar nessa matriz aqui. Pode ser que você ache mais fácil trabalhar dessa forma, usando a matriz de rigidez na base local e a matriz de transformação. Ou usa essa aqui, que já é o produto disso tudo. Bom, como eu vou programar esse exercício daqui a pouco, a gente vai fazer aqui um escopo de como teria que resolver esse exercício, mas os cálculos, de fato, a gente vai usar a linguagem de Octave ou de MATLAB para resolver. Porque senão fica, imagina, montar uma matriz dessa aqui à mão, aí monta duas dessa, aí monta uma global, começa a ficar um negócio meio inviável. Certo que eu já cobrei isso aqui em prova, mas à mão, mas... Bom, então essa matriz aqui a gente vai ter que fazer para cada elemento. O Azinho, o lambda, o Mi, o Bzinho. E o que é esse bando de coisa aqui? Vamos lá. Essa aqui é a nossa diagonal principal, né? Então, na diagonal principal, tudo que está acima está espelhado embaixo. Então, esse elemento aqui, ele se repete aqui, ó. Esse se repete aqui, esse se repete aqui, esse aqui se repete aqui, está espelhado. Bom, essa nossa matriz, ela representa o nó 1, x, y e a rotação, eu já tinha falado disso, x, y, rotação do nó 1, e depois x, y e rotação do nó 2. Por isso que lá no grau de liberdade a gente tem que colocar o x, o y e depois a rotação. E agora, o Azinho, o Bzinho, o lambda e o Mi. O Azinho é o AE sobre L, que é aquela rigidez, atração e compressão. Aquela da própria barra. AE sobre L, onde o A é a área da seção transversal, o L é o comprimento do elemento e o E é o módulo de elasticidade do material. E o Bzinho é o EI sobre L ao cubo. E o Izinho é o momento de inércia da seção transversal. O lambda e o Mi são os cossenos e os senos de alfa. Igual lá da treliça, igualzinho. Cosseno e seno de alfa. E aí para cada matriz, para cada elemento, a gente tem que montar uma matriz dessa aqui. E como que a gente vai fazer isso? Bom, a nossa estrutura é essa aqui, ó. O elemento Azinho, o elemento Bzinho. E para o elemento Azinho, a gente vai ter que definir quem que é o nosso nó A, nosso nó 1 e quem que é o nosso nó 2. Cada elemento tem o seu nó 1 e o seu nó 2. Às vezes, um nó 2 de um é o nó 1 do outro, não tem problema. Mas numa nomenclatura interna, eu coloquei assim. Esse aqui é o de baixo, é o nó 1, e esse aqui de cima, o nó 2. Ah, mas eu quero de cima o nó 1 e de baixo o nó 2, não tem problema. Você vai seguir essa tua proposta até o final. Eu vou colocar nó 1 e nó 2. E aí, o xizinho, para mim fica mais fácil enxergar assim, eu sempre coloco o xizinho, o xizão na verdade, o xizão sempre saindo do nó 1 para a direita. Então, da esquerda para a direita, na horizontal, é o meu xizão, é a coordenada global. E a coordenada local é igual à treliça, ela sempre sai do nó 1 em direção ao nó 2. Ou seja, aqui ó, o xizinho passa ao longo do elemento de barra, do nó 1 em direção ao nó 2. E aí a gente tem o nosso ângulo alfa. O que é o ângulo alfa? É o ângulo que vai sair lá do xizão até encontrar o xizinho no sentido anti-horário. Então aqui ó, sai do xizão até encontrar o xizinho, ângulo de 90 graus. Então o alfa A, que é do elemento A, a gente já tem, que é 90 graus. E o elemento B? O elemento B, eu falei que o da esquerda é o nó 1 e o da direita é o nó 2. E aí, o xizão, lá saindo do nó 1, o xizão vai estar para a direita e o xizinho vai estar do nó 1 para o nó 2. E nesse caso aqui, o xizão e o xizinho, eles se coincidem. O xizão e o xizinho, eles se sobrepõem, de modo que o alfa B é 0. O alfa B é 0 aqui. Por quê? Para sair do xizão até encontrar o xizinho, qual que é o ângulo? Ângulo 0. Agora, se eu tivesse falado, por exemplo, que esse nó da direita é o nó 1,
e esse nó da esquerda é o nó 2. Aí o x estaria para a direita e o x estaria para a esquerda. Aí formaria um ângulo de 180 graus. Então o alfa B seria 180. E aí a gente vai montar uma tabelinha como essa aqui, ó. Eu não sei se eu estou ficando em cima do que está aparecendo aí no slide. Vai colocar o alfa do A e do B, 90 e 0. E aí a gente vai calcular o lambda, que é o cosseno de alfa, e o mi, que é o seno de alfa. E aí vai fazer lambda ao quadrado, ou seja, 0 vezes 0. E aqui o lambda ao quadrado, 1 vezes 1. Mi ao quadrado, 1 vezes 1 e 0 vezes 0. E o lambda vezes mi. Então, 0 vezes 1 e 1 vezes 0. A gente monta uma tabelinha como essa aqui. E aí, quando a gente já tem uma tabelinha como essa aqui, onde a gente já tem os lambda ao quadrado, mi ao quadrado, lambda vezes mi, a gente já tem a área da seção transversal de cada elemento, já tem o comprimento de cada elemento, já tem o módulo de elasticidade do material. E a gente pode calcular o momento de inércia, né, para o retângulo, por exemplo, que é aquele base vezes altura ao cubo dividido por 12. E aí a gente vai montar uma matriz como essa para cada elemento. Cada elemento tem o seu Azinho. Por quê? Por mais que o material seja o mesmo, a área seja a mesma, o comprimento no nosso caso mudou. Então, cada elemento vai ter o seu próprio Azinho. O seu próprio lambda ao quadrado, que a gente acabou de encontrar, o Bzinho, o módulo de elasticidade é o mesmo, o momento de inércia da seção transversal é o mesmo, no nosso caso, só que o comprimento muda. Então, cada um vai ter o seu próprio Bzinho. E aqui, ó, mi ao quadrado. Mi ao quadrado a gente acabou de achar lá. Lambda vezes mi, acabou de achar também. Então a gente vai completar uma matriz dessa aqui, ó, gigantesca dessa aqui, para cada elemento. Entendeu? Também não. Não, entendi. Não é difícil, mas é trabalhoso. E aí? Essa aqui é a nossa matriz de rigidez global. Ou seja, ela contabiliza a rigidez do sistema completo. E por que ela é 9 por 9? Porque o nosso sistema tem 9 graus de liberdade. Então ela vai ter 9 linhas e 9 colunas. E a nossa matriz de rigidez do elemento A, que eu coloquei em verde aqui, ó, lembra que a gente tem que usar aquela lá 6x6, que é o gigantesca lá, que tem o Azinho, tem o Bzinho, lambda ao quadrado, mi ao quadrado, lambda vezes mi. Para cada uma dessas aqui, ó, é uma daquela lá. Vai montar a verde, que é aqui no caso do elemento A, e a azul, que é do elemento B. E onde que eu vou encaixar agora aquela minha matriz 6x6 do elemento A da minha matriz de rigidez global? Onde que eu vou encaixar isso? No meu elemento A, esse aqui é o nó 1 e esse aqui é o meu nó 2. Lembra que na montagem lá vai do nó 1 para o nó 2, x, y e rotação. Então aqui, ó, vai ficar grau de liberdade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ele vai entrar exatamente nesse quadrante, nas linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e colunas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vai entrar aquela matriz completa, encaixar aqui. E o nosso elemento Bzinho, ele vai do 4 ao 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onde que a gente vai encaixar isso aí na matriz de rigidez global? E nas linhas e colunas, 4 a 9. Por quê? Ele vai do grau de liberdade de 4 até o 9. Então ele encaixa aqui certinho. Aqui, onde não tem contribuição de nenhuma matriz, a gente completa com 0. E onde você tem contribuição das duas matrizes, dos dois elementos, a gente faz a soma, é a superposição das matrizes. E aí a nossa matriz vai ficar assim, ó, né? Cheio de número, um monte de coisa aqui. Vai envolver a matriz A e a matriz B. E aqui vai ficar cheio de 0. E essa aqui é a nossa equação. Força é igual a rigidez vezes deslocamento. Então aqui não ficou só força, na verdade ficou momento também, né? A força no grau de liberdade 1, no grau de liberdade 2, o momento no grau de liberdade 3, que é o de rotação, força 4, 5, momento no grau de liberdade 6, depois 7, 8 e momento de novo no grau de liberdade 9. E aqui são os deslocamentos, sendo que o
1 e o 2, o 4, o 5 e o 7 e o 8 são de translação. E o 3, o 6 e o 9, ó, 3, 6 e 9 são de rotação, né? Então, em radiano. Então, essa aqui é a nossa equação, ó. E agora a gente tem que fazer aquela parte que é analisar as condições de contorno. Como que é fazer isso aí? Analisar as condições de contorno. A gente vai ver na nossa estrutura o que a gente já sabe de deslocamento, o que a gente já sabe de força. Então vamos começar pelas forças. O que a gente já sabe de força? Ou de momento? É de carga. Força 1, 2 e momento 3, aqui ó, grau de liberdade 3, são desconhecidos até então. Por quê? Porque são as reações de apoio. Ah, mas eu consigo fazer isso aí achando por estática, né? Porque aqui é um tema isostático, tranquilo para fazer por estática. É, você consegue, mas a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer por elementos finitos. Então, a gente não sabe ainda as reações de apoio. X, em Y e rotação aqui. Força em 1, força em 2 e o momento aqui em 3. A força no grau de liberdade 4. Grau de liberdade 4, ó, é lá no B em X. A gente tem? Tem. É a força P1. É para a direita, é positivo. E é de 20.000, que está lá no enunciado. Força no grau de liberdade 5. A gente tem? Ah, não tem. Tem, é 0. Porque aqui a gente vai colocar as forças, as cargas externas. Não tem aquela questão de, vou achar a força interna aí dentro e colocar ali, né? Pelo método das seções, por exemplo. Não, não é. Aqui não é força interna do elemento. Aqui são as cargas externas que estão sendo aplicadas. No grau de liberdade 5, tem alguma força externa sendo aplicada? Não tem. Então, ela é 0. A gente conhece e é 0. No grau de liberdade 7, é 0. No grau de liberdade 8, tem. E é uma força de 20.000 para baixo. Só que o grau de liberdade é para cima, positivo. Então, de menos 20.000. E o momento, não tem nenhum momento sendo aplicado aqui, concentrado em 9. Então, é 0. Assim como o 6 também é 0. Ah, mas essa força aqui gera momento em 6. Gera, mas é uma força interna, não é um carregamento externo. Nesse vetor aqui, a gente coloca o carregamento externo. Então, aqui em 6, ó, o momento sendo aplicado em 6, concentrado em 6, é 0 de carga externa. E aí, aqui estão os deslocamentos. Tá bom. O que a gente conhece de deslocamento? A gente conhece o 1, 2 e 3. Calopsita gritando aqui. Por que a gente conhece 1, 2 e 6? Porque está engastado. O engastamento retira os 3 graus de liberdade, ou seja, não vai deixar nem transladar e nem rotacionar. Ou seja, delta 1, 2 e 3 igual a 0. E o restante a gente desconhece. Ó. Qual que vai ser o deslocamento no grau de liberdade 4? Quanto que o nó B ali vai para a direita ou para a esquerda? A gente não sabe. Quanto que ele vai subir ou descer? A gente não sabe. Quanto que ele vai rotacionar? A gente não sabe. Então, daqui para baixo a gente desconhece tudo. E é sempre ao contrário um do outro aqui, ó. O que a gente sabe de força, a gente não sabe de deslocamento e vice-versa. Veja, de deslocamento a gente conhece 1, 2 e 3. E de força a gente desconhece 1, 2 e 3. E é sempre assim. E aí, a princípio, o que a gente vai fazer? Vai aplicar as condições de contorno e vai retirar as linhas e colunas referentes àqueles graus de liberdade que a gente conhece o deslocamento. Então, o que a gente conhece o deslocamento? 1, 2 e 3. Então, a gente vai retirar do nosso sistema aqui as linhas 1, 2 e 3 e as colunas 1, 2 e 3. E aí o nosso sistema vai ficar menorzinho. Vai ficar só essa parte aqui, ó. Ou seja, vai ficar um sistema, uma matriz de rigidez 6 por 6. É o que a gente chama de K-delta, de K reduzida. Então aqui, ó, nesse vetor de cargas a gente já conhece tudo. A matriz de rigidez a gente já vai ter também, né? Aqui é porque a gente não chegou a calcular, mas a gente já vai ter tudo aqui dentro. E no vetor de deslocamento a gente não conhece nada. Então a gente tem que isolar esse vetor de deslocamento, ou seja, a gente tem que pegar essa matriz de rigidez reduzida aqui e jogar para lá dividindo. Só que quando a gente fala de álgebra matricial não tem isso de ir dividindo, ela vai como inversa. Então a gente pega ela e joga lá para o outro lado e ela vai como inversa. Então vai ficar assim, ó. O vetor de deslocamento dos deltas 4 até o 9
multiplicado pela inversa, ó, elevado a menos 1. A inversa da matriz de rigidez reduzida. Falei multiplicado, né? Não é multiplicado, é igual. Então, o vetor de deslocamento é igual à inversa da matriz de rigidez reduzida, multiplicado pelo vetor de cargas que a gente conhece. E aí, com isso, a gente vai achar o delta 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tem que fazer assim, dessa forma? Inversão da matriz? Não, não tem. Às vezes você está fazendo à mão, numa prova, e fazer a inversão de uma matriz é chato, né? Tem várias técnicas, né? Acho que a mais clássica aí talvez seja a 1 sobre determinante que multiplica a transposta da matriz de cofator. É um trabalhão. Tem que achar determinante, você tem que achar todos os cofatores, você tem que achar a transposta da matriz de cofator. Dá um trabalhão. Tem métodos mais rápidos de achar inversa, mas você tem que ter treinado muito. E aí, tem que fazer por inversão? Não. Você pode fazer por aqui. Você pode pegar essa equação aqui de cima e retirá-la da forma matricial e deixar um sistema com 6 equações e 6 incógnitas. E também não é fácil de ficar fazendo, demora, né, para você resolver um sistema de 6 equações e 6 incógnitas. Como que você vai fazer isso? 20.000 é igual a primeira linha pela coluna, ou seja, vai ficar o primeiro elemento vezes esse, mais esse, 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 vezes esse. E aí você montou a primeira equação. 0 é igual a segunda linha pela coluna, né? Lembra? Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, assim por diante. E aí você deixa um sistema de 6 equações e 6 incógnitas. Dá para resolver também. E depois que você escolheu, seja com sistema de equações incógnitas ou invertendo a matriz, eu acho que quando você vai programar, é mais fácil inverter a matriz. Dá para... lá no canal tem vídeos de Octave. Eu lancei lá alguns vídeos de Octave, não sei se foram 12 vídeos até agora, por aí. Mas lá eu mostro como você consegue achar as incógnitas de um sistema. Por exemplo, de um sistema de 4 incógnitas, com 4 equações. De maneira fácil você consegue fazer isso. Mas ainda é mais fácil inverter a matriz. Então, se você não viu lá a série de vídeos de Octave, dá uma olhada lá que eu acho que ajuda muito aqui em MATLAB, em elementos finitos. E aí depois que você já tem os deltas de 4 a 9, como que você vai achar as forças agora, ou as cargas lá de reação de apoio? No caso F1, F2 e momento em 3. Como que você vai fazer isso? Aí você volta na sua equação completa. E aqui você já vai ter o delta de 1 até 9. E aí você vai achar o F1, o F2 e o M3. Ou seja, o F1 é a primeira linha pela coluna. O F2 é a segunda linha pela coluna. E o M3 é a terceira linha pela coluna, né? Primeiro elemento vezes o primeiro elemento, mais segundo vezes o segundo e assim por diante. E aí você consegue achar tudo que a gente precisa. Só que aqui a gente não fez cálculo nenhum ainda. E agora a gente vai entrar com a parte da programação, resolvendo esse exercício lá em MATLAB, lá em Octave. E aí eu vou deixar isso aí para um segundo vídeo. Então, eu vou encerrar esse vídeo agora, e aí lá no segundo vídeo, que seria uma parte B aqui, eu vou resolver esse exercício aqui com vocês, programando em MATLAB. E a gente vai fazendo aqui, intercalando, ó, eu vou mostrando essa tela aqui, que eu já mostrei para vocês, passo a passo, e vou repetindo lá, como que faria na programação. Bom, então até lá, grande abraço, não se esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho e tudo mais aí que todo mundo já fala. E abraço, valeu!